Bom dia, então, alunos do terceiro ano. Nós vamos, comentar hoje sobre a aula 6 da frente D. Vamos iniciar a introdução à geometria plana nessa frente. Então, vai ser muito, para vocês vai ser muito fácil, porque é uma revisão, então não vai ter nada muito novidade não, certo? Então, começa falando sobre ângulos. Olha para vocês verem, definição de ângulos. Podemos chamar de ângulo uma região do plano, então o plano é infinito, limitado por duas semirretas de mesma origem, que a semirreta vai ser os lados do ângulo e a origem vai ser o vértice, que no caso aqui é o ponto O, né? Aqui nós vamos ter lá, o ângulo pode ser indicado por uma letra, normalmente grega, ou pela notação AOB. AOB. Pode ser este ângulo aqui, ó, essa região do plano aqui, ou essa aqui, pro lado de cá, né? A origem comum às duas semirretas é o vértice do ângulo e as semirretas são os lados. Observe que no exemplo da figura acima, as duas semirretas determinam dois ângulos, que é esse e que é esse aqui, certo? Medida do ângulo. A medida do ângulo está associada a giro, então a gente já tem bastante noção de medida de ângulo, já estudamos muito aí o ano passado, né? A medida vai ser sempre baseada no ângulo de uma volta. Nós temos dois sistemas de ângulo, de medida de ângulo, que é o sexagesimal e o circular. Então vamos ver agora, falar rapidinho, que você já tem muita noção disso. Sistema sexagesimal é o grau. Então 1 grau, que é representado assim, equivale a 1 sobre 360 da circunferência. Portanto, a circunferência inteirinha tem 360 graus, né? Então, é como se a gente dividisse a circunferência em 360 partes, uma partezinha dessa é 1 grau. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos do grau, que é o minuto, segundo e o segundo. O minuto representado assim e o segundo representado assim. Então, nós vamos ver que 1 grau é dividido em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. Por exemplo, eu posso ter um ângulo de 23 graus, 43 minutos, 22 segundos, certo? Não chegou no 24 graus ainda. O sistema circular é o radiano, a gente já estudou bastante o ano passado também. O que é o radiano? Um radiano é a medida do ângulo determinado por um arco, aqui ó, cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência correspondente. Se eu pegar esse arco, esticar ele, isso aqui vai dar igualzinho ao raio. Então, esse aqui é 1 radiano. A circunferência inteirinha tem 2 pi radianos. A gente já tem bastante noção disso do ano passado, né? Transferidor é um instrumento usado para medir o ângulo. Aí nós temos, todo mundo sabe, todo mundo tem esse material. Classificação de ângulos, também muito simples. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, né? O ângulo menor que 90, olha para vocês verem aqui, 90 tá aqui, ele é menor. Entre 0 e 90 é o ângulo agudo. E o ângulo aqui, ó, 90 tá aqui, maior que 90, é o ângulo obtuso. O que mais que a gente tem aí nessa frente, nessa aula? Nós temos os arcos complementares. O que é arcos complementares? São arcos que a soma deles dá 90. Então, aqui, ó, o alfa mais o beta, ó, um é rosinho, o outro é amarelinho, os dois juntos dão 90. Então, complementares. Suplementares, a soma deles dá 180, aqui, ó, dá meia volta. Então, esse rosinho, o alfa, mais o amarelinho, o beta, somados os dois, dá meia volta, 180. E os arcos replementares são os arcos que somam 360, ou seja, uma volta completa. Aí o alfa mais o beta dá a volta completa, 360, são arcos replementares. Ângulos opostos pelo vértice. São ângulos que, olha para vocês verem, no caso aqui, ó,
vamos considerar os arcos, o ângulos alfa, beta, gama e teta, né? Os ângulos de medida alfa e beta, bem como os de gama e teta, são formados pelas mesmas retas, tá vendo? E pelo mesmo vértice. Eles são ditos opostos pelo vértice. Então, o alfa e o beta são opostos pelo vértice, e o gama e o teta são opostos pelo vértice. Os ângulos ou arcos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, né? Ângulos determinados por paralelas e transversais. Isso aqui eu queria ficar mais um pouquinho nisso aqui e mostrar umas coisas a mais para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na mesma figura que tá aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, duas retas RS cortadas por uma transversal. Essa figura vai determinar vários ângulos. Então, nós vamos ver aqui o que está escrito aqui. Eu vou ver, fiz maior na folha para vocês verem aqui, ó. Então, olha a figura, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tem algumas coisas que não tem na apostila, então vocês vão prestar bastante atenção. Então, aqui nessa figura, nós vamos ter 8 ângulos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, alfa, beta, gama e teta, alfa linha, beta linha, gama linha e teta linha. Esses arcos que possuem a mesma posição, no caso aqui, ó, alfa e gama, beta linha e teta linha, alfa linha e gama linha, beta e teta, são chamados de correspondentes. Estão, por exemplo, alfa e gama, os dois estão do lado direito e para cima, tá? Por exemplo, beta e teta, os dois estão do lado esquerdo e para baixo. Então, eles são chamados de correspondentes e eles têm a mesma medida. Agora, o beta e o gama, e o beta linha e gama linha, são alternos internos. Eles estão para dentro e estão alternados, tá? Então, ó, beta linha e gama linha e beta e gama, alternos internos e têm a mesma medida, eles são congruentes. Depois nós vamos ter os alternos externos. Ó, seria o alfa e o teta alternado, mas para fora. E alfa linha e teta linha. São alternos externos, têm a mesma medida, são congruentes. E nós vamos ter os colaterais, que não fala na nossa apostila. Colaterais está do mesmo lado interno e colaterais está do mesmo lado externo. O alfa e o teta linha, o alfa linha e o teta são colaterais externos, estão para fora e do mesmo lado. Eles não são congruentes, eles são suplementares, a soma 180. E tem os colaterais internos, beta linha e gama, tá? E beta e gama linha. Eles são do mesmo lado e internos. Eles são também suplementares, somam 180. Então, não tem tudo isso na apostila. É bom vocês dar uma olhadinha aqui na aula, né? Bom, nós não vamos fazer nós vamos deixar para fazer o exercício mais no final. Vamos falar sobre o Teorema de Tales agora. Teorema de Tales é o seguinte, já vimos aí também, vocês já viram aí no ensino fundamental. Um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais permite estabelecer uma relação de proporcionalidade também estabelecida por Tales, que ocorre no plano e no espaço. Então, olha lá, ó, no plano, um feixe de retas paralelas intersectando duas transversais determina sobre essas segmentos proporcionais. E vale para o plano também, para o espaço também, intersectado por planos. Então, olha, o que vai acontecer? O X, que é o segmento que determinou aqui, está para A, assim como o Y está para B, assim como o Z está para C. E a gente pode aplicar a propriedade das proporções, ó, somar esses dois, somar os três aqui, somar os três aqui. Então, vale aquilo que a gente já
aprendeu na proporção. É o teorema de Tales. E agora nós vamos ver a soma dos ângulos, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Ângulos internos, depois os ângulos externos. Então, olha, nós temos um triângulo aqui com 3 ângulos, A, B e C. A gente passa 2 retas aqui imaginárias, pegando esse vértice do triângulo e esse lado do triângulo. O que aconteceu? Nós ficamos com 2 paralelas cortadas por transversal. Então, olha, este ângulo é igualzinho a este, alternos internos. Então, se esse é A, esse também é A. Este ângulo é igualzinho a esse, alternos internos, é o C. E os 3 aqui agora, olha, dá 180, que dá meia volta. Então, A mais B mais C, 180, tá? A relação acima é denominada lei angular de Tales. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E os ângulos externos? Basta nós prolongarmos aqui para a gente achar os ângulos externos, que é o A', o B' e o C'. Então, olha, olhando aqui, ó, da figura nós temos, ó, A mais A' dá 180. B mais B' dá 180, C mais C' dá 180. Então, A mais A', mais B mais B' mais C mais C' dá 3 vezes 180. Aí a gente destaca aqui A mais B mais C, que é o 180, acabamos de ver aqui atrás. Ficou o A' mais B' mais C', que é a soma dos ângulos internos, que vai dar 540. Passando 180 para lá, a soma dos ângulos internos vai dar 540 menos 180, que dá 360. Então, a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360. Uma observação importante. Um ângulo externo, ele é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o C' vai ser igual ao A mais B. Olha para vocês verem aqui, ó. A mais B mais C é 180. E o C mais C' é 180, que dá meia volta aqui. Como os dois é igual a 180, então esse é igual a esse. Então, A mais B mais C é igual a C mais C', porque é tudo igual a 180. Corta C com C aqui, o que vai acontecer? Vai ficar A mais B igual a C'. Então, o ângulo externo C' é igual aos 2 ângulos internos A mais B, que não é adjacente a ele, certo? Bom, então a aula de hoje é isso aí. Agora nós vamos ver a resolução dos exercícios, para a gente poder aplicar um pouquinho. Então, resolução dos exercícios dessa aula. Primeiro exercício. Na figura, as retas R e S são paralelas. O ângulo 1 mede 45, o ângulo 2 mede 55. A medida em graus do ângulo 3 o ângulo 3 é tudo isso aqui, ó. O que a gente faz? A gente passa uma reta imaginária aqui, passando por esse pontinho aqui, ó. Por esse ponto aqui, ó. Tá? Aí o nosso ângulo 3, ele ficou dividido no ângulo pequenininho X e no Y. Olhando só essas duas retas aqui, ó, a imaginária R, o ângulo de 45 é alterno interno com o ângulo X, então X é 45, né? Olhando nas S e na imaginária, o ângulo Y é alterno interno com o ângulo de 55, então é igual. Então, X é 45 e Y é 55. O ângulo 3, ele é X mais Y, então ele vai ser 45 mais 55, que é 100. A resposta é a letra E, né? E por quê? Porque o ângulo 3, ele é o X mais o Y, que a gente dividiu quando passamos essa reta imaginária. Exercício número 2. Exercício número 2. Na figura a seguir, as retas R, S, T e W são paralelas. R, S, T e W são paralelas. Representam medidas dos segmentos tais que A mais B mais C é 100. Então, ó, quando nós pegamos essas retas paralelas, nós também temos pelo teorema de Tales que os segmentos são proporcionais. Então, A está para 18,
assim como B está para 24, assim como C está para 33. Então, ficou uma proporção, a gente pode aplicar aquela propriedade das proporções. A mais B mais C está para 18 mais 24 mais 33, assim como A está para 18, por exemplo. Isso aqui deu que vale 100, somando aqui dá 75, aí a gente multiplica cruzado aqui, sai que A é 24. Aí aqui o B vai ser 32 e o C vai ser 44. Então, a resposta desse exercício é a letra A, aplicação do Teorema de Tales, né? E o exercício número 3 agora. Exercício número 3. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. E a reta T é perpendicular à reta U. A reta T perpendicular à reta U, ou seja, faz 90 graus, tá? Achar o valor do ângulo alfa. Foi dado esse ângulo 125. O que nós fizemos? Prolongamos essa reta U aqui, ó. Prolongamos até encontrar a reta S. Aí colocamos esse ângulo como sendo X, esse como sendo Y, e esse ângulo aqui vai ser 90 também, ó. Aqui vai ser 90. Igual. Isso aqui é 90, que é 90, que dá meia volta aqui. Então, o que a gente tem? O X mais o 125 dá meia volta, então dá 180. Então, o X é 180 menos 125, X é 55, achamos aqui. Quando nós prolongamos a reta U, formamos um triângulo aqui. Então, ficou, ó, 90 mais X mais Y, 180 ângulos internos de um triângulo. Então, como o X é 55, achamos aqui, o Y vai dar 180 menos 90 menos 55, Y igual a 35. Como eu quero alfa, as duas paralelas e nessa transversal, este ângulo e este ângulo são correspondentes. Está na mesma posição. Então, este ângulo é igual a este. Então, alfa é igual a Y, são correspondentes, alfa é igual a 35, certo? Então, alunos do terceiro ano, agora dá uma assistida na aula, dá uma olhada nos exercícios resolvidos e vamos fazer os exercícios propostos. Não vai ter problema, eu acho que são todos os exercícios até fáceis, porque essa matéria é uma matéria que vocês já têm conhecimento dela, certo? Bom dia, até a aula de amanhã.